alunas de pedagogia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para iniciarmos, eu vou me apresentar. Eu sou a professora Caroline, tá certo? Eu sou graduada em Ciências Biológicas e hoje eu vou trabalhar com vocês a disciplina de Educação e Meio Ambiente, tá certo? Quando eu falo educação e meio ambiente, o que é que vem à cabeça de vocês, né? Então, a gente vai falar do meio ambiente, né, que estamos envolvidos, inseridos nele e a importância da educação, né, para o meio ambiente. Nessa primeira aula, nós vamos abordar os 2 primeiros capítulos da apostila de vocês, que são a evolução histórica e teórica da educação ambiental e os princípios e estratégia da educação ambiental. Então, a disciplina de educação ambiental tem como um dos principais objetivos discutir historicamente as questões de degradação e preservação ambiental na relação com o homem e a sociedade. Então, hoje nós percebemos muito esses que são abordados diariamente, tanto nos telejornais, como na internet, como nos livros didáticos, né, a questão da degradação e da preservação do ambiente, né, é uma questão abordada porque nós estamos vendo altos índices de queimadas, de desmatamento e de inúmeras poluições, né, seja a poluição do ar, dos rios, do solo. Então, percebe-se que as florestas estão cada vez mais sendo prejudicadas pelas queimadas, há uma constante liberação de gases poluentes, ocasionando o aquecimento global, doenças, falta de água em decorrência da ação inconsequente do homem sobre o meio ambiente. Então, como eu acabei de falar, essas questões de degradação, de poluição, elas são abordadas com frequência. Por quê? Pela falta de consciência do homem. O homem ele está preocupado em lucrar, mas não está preocupado com o meio em que ele está inserido, com a preservação desse meio, né, do nosso meio ambiente. Então, qual é a estratégia da educação ambiental? O que é que a educação ambiental ela pode fazer para reverter essa situação ou, pelo menos, diminuir esses impactos que a gente vem tendo, né? Que são as queimadas, os desmatamentos, poluições, né? Qual é a estratégia da educação ambiental? Então, a educação ambiental é uma estratégia que busca solucionar e superar problemas existentes entre proteção ambiental, progresso e desenvolvimento de um país. A educação ambiental é um grande mecanismo capaz de acabar com a insensibilidade ambiental e apresentar, através de ideias, mecanismos para solucionar e superar os problemas existentes entre proteção ambiental, progresso e desenvolvimento de um país. Então, a educação ambiental ela vai procurar meios, né, formas de como amenizar esses impactos que uma queimada causa no ambiente. O que é que pode se fazer para diminuir o impacto das queimadas? O que podemos fazer para diminuir o impacto dos desmatamentos, né? Então, a educação ambiental ela busca esses tipos de estratégias. A evolução histórica e teórica da educação ambiental. Então, a gente vai ver um pouquinho dessa evolução. Como se deu a evolução da educação ambiental? Sempre existiu? Não, né? A gente pode observar aí na apostila que nem sempre ela foi um assunto discutido e debatido como ela é hoje. Então, por isso que a gente vai ver essa questão da evolução histórica da educação ambiental. Então, o desenvolvimento e progresso devem caminhar juntos com a proteção ambiental. Caso contrário, está colocando em risco a nossa própria existência. A educação ambiental deve ser capaz de alicerçar na sustentabilidade com o envolvimento entre o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e proteção ambiental. Então, a educação ambiental ela tem que fazer esse elo entre esses 3 aí, que é o que? O desenvolvimento social, o desenvolvimento de toda uma sociedade, o econômico, que é o financeiro,
e proteger o ambiente. Precisa-se dos recursos da natureza? Precisamos. Só que a gente precisa observar como é que vai ser retirado esses recursos, para que daí possa ter esse desenvolvimento econômico, financeiro e o desenvolvimento de toda uma sociedade sem prejudicar o meio ambiente. A educação ambiental ela é uma alternativa capaz de viabilizar a vida humana no futuro, trabalhando a conscientização da responsabilidade com a sustentabilidade e toda a riqueza natural da Terra. Então, quando se fala que ela é uma alternativa de viabilizar a vida humana no futuro, o que é que quer dizer? Então, eu preciso cuidar do hoje para que eu possa ter futuramente. Então, se eu desmato hoje, se eu queimo hoje, se eu poluo hoje de forma desenfreada, sem pensar nas consequências, futuramente eu não vou ter mais nada, né? Então, fica difícil. Então, é a educação ambiental. Então, o que é a educação ambiental? Para que serve, né? Quais são os objetivos? E o educador ambiental, qual o papel dele, né? Então, os processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem como do uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Então, a educação ambiental ela surgiu aí através dessa Política Nacional de Educação Ambiental, através da Lei 9.795 de 99, no artigo 1. Então, como foi essa sua evolução? Então, nos anos 60, com o surgimento da crise socioambiental, inúmeros setores da sociedade mobilizaram-se a fim de buscar soluções e mudanças, no qual configurou-se nos Estados Unidos um movimento ambientalista que gerou grande discussão internacional, e em 1972, em Estocolmo, na Suécia, ocorreu a Conferência da ONU sobre o Ambiente Humano, estabelecendo os programas de EA, que é a Educação Ambiental. Já em 1977, aconteceu a primeira Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental em Tbilisi, na Rússia, organizada pela Unesco, com a colaboração do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a PNUMA, que gerou um documento onde constam os objetivos, funções, estratégias, características, princípios e recomendações da educação ambiental, que servem como base para a prática dos educadores ambientais no mundo inteiro até os dias atuais. Então, a gente viu aqui um pouquinho do seu processo histórico, né? Como ela surgiu. Então, a gente observa-se que ela surgiu primeiramente fora do Brasil. Só mais lá na frente é que ela vai vir surgir aqui no Brasil. Então, qual a importância da educação ambiental? Então, ela serve para posicionar de forma correta o indivíduo frente às questões ambientais e busca soluções de problemas concretos do meio ambiente, os quais devem ser trabalhadas de forma gradativa e contínua. Ajuda também a identificar os problemas ambientais que afetam a qualidade de vida das pessoas, a descobrir as causas dos problemas e as alternativas e mecanismos de participação comunitária. Então, essa é a importância da educação ambiental, né? É colocar o ser humano frente às questões que estão sendo mais destacadas sobre o meio ambiente e fazer com que ele se torne um ser crítico, um ser reflexivo e que com isso ele encontre soluções para, né, solucionar esses problemas. Então, o educador ele deve trabalhar intensamente a integração entre o ser humano e o meio ambiente, sensibilizando os educandos de que o ser humano é a natureza e não a parte dela.
Então, todo educador ele deve trabalhar de forma interdisciplinar. O que é essa forma interdisciplinar? Ele deve trabalhar essa questão da educação ambiental não somente na disciplina de ciências, mas ele pode fazer um projeto sobre meio ambiente na sua disciplina de ciências, contemplando as outras disciplinas, contemplando português, com a interpretação textual sobre o meio ambiente, contemplando a matemática, vendo os dados sobre as queimadas, sobre o desmatamento, sobre a poluição, contemplando a história para saber como surgiu a educação ambiental, para que serve. Então, o professor ele deve fazer esse programa, esse trabalho de forma árdua, aí, né, bem integrada e de forma intensa, para fazer com que os alunos eles percebam que ele não é o ser humano é a natureza e não uma parte dela, ele não faz só parte, ele é natureza também, certo? E quais são as estratégias que o educador pode fazer com que os alunos percebam que ele é natureza e não somente parte dela? De que forma eles podem trabalhar a educação ambiental? Ele pode levar uma poesia para a sala de aula, ele pode levar músicas, jogos, dinâmicas, desenhos, experimentação, teatro e softwares educativos. Nós temos hoje, nesse mundo digital que nós estamos vivendo, principalmente no momento pandêmico que nós estamos, os softwares educativos, eles estão ajudando demais os educadores nesse quesito. Então, tem vários aplicativos que já encontramos diversos quiz educativos prontos, que a gente só gera o link e manda para o aluno e ele vai conseguir interagir com aquele jogo, aquele conteúdo. Um dos principais pontos a ser transmitido por meio da educação ambiental é o respeito ao meio ambiente e a informação que ele é finito. O respeito ao ser humano, a sua condição de existência, a preocupação com nossos descendentes e qual futuro será destinado a ele. Então, a educação ambiental, ela transmite isso, que nós precisamos ter respeito com o ambiente, porque nós somos o ambiente, nós somos a natureza. Então, nós precisamos ter esse respeito. A educação ambiental é uma área de ensino voltada para a conscientização dos indivíduos sobre os problemas ambientais e como ajudar a combatê-los, conservando as reservas naturais e não poluindo o meio ambiente. Então, a educação ambiental ela serve para isso, para conscientizar o ser humano dos problemas que existem e como a gente deve combater esses problemas. A educação ambiental ela é um processo de educação responsável por formar indivíduos preocupados com os problemas ambientais e que buscam a conservação e preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade, considerando a temática de forma holística, ou seja, abordando seus aspectos econômicos, sociais, políticos, ecológicos e éticos. Dessa forma, ela não deve ser confundida com ecologia, sendo esta apenas um dos inúmeros aspectos relacionados à questão ambiental. Então, quando eu falo em educação ambiental, eu não posso confundir com ecologia. Então, ecologia é apenas uma parte da educação ambiental. A educação ambiental é o todo. Já a ecologia é apenas uma parte, tá certo? Que a ecologia é a parte da ciência, a parte da biologia, que estuda a relação dos seres vivos com o ambiente. Então, ela só é uma parte. Já a educação ambiental é o todo. Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem. O que os indivíduos constroem quando ele está nesse processo de educação ambiental? Vai se construir os valores sociais, construir conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente,
bem como de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Aquele que pratica a educação ambiental no âmbito de ensino é conhecido como educador ambiental e não precisa necessariamente ser um professor. Por ser uma área interdisciplinar, pode e deve estar presente nos espaços formais e não formais. Qualquer indivíduo da sociedade pode se tornar um educador ambiental, desde que desenvolva um trabalho nessa área. Entre os profissionais que trabalham com a educação ambiental encontra-se o biólogo, como mostra a resolução do CFBio 227 de 2010, que dispõe sobre a regulamentação das atividades profissionais e as áreas de atuação do biólogo em meio ambiente e biodiversidade. Então, quando se fala que quem pratica a educação ambiental no âmbito do ensino, ele é conhecido como educador ambiental. Quando vocês ouvirem falar em educador ambiental, não somente será o professor de ciências ou de biologia. Qualquer pessoa que esteja tentando conscientizar uma população, ou um grupo de jovens, ou um grupo de idosos, ou uma determinada comunidade, ele pode sim ser considerado um educador ambiental. Um pouco da história da educação ambiental. Então, aqui nós temos o histórico da educação ambiental de forma global. Nós vimos já em 1972 em Estocolmo aconteceu a Conferência sobre o Meio Ambiente Humano e a criação do PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Em 1975, em Belgrado, teve a criação do PIA. Em 77, em Tbilisi, teve a conferência promovida pela Unesco. Em 1987, em Moscou, teve o Congresso Internacional sobre Educação e Formação Relativa ao Meio Ambiente. Em 1992, no Rio de Janeiro, que foi quando começou a se falar em educação ambiental no Brasil, foi quando aconteceu os eventos Rio 92 e Agenda 21. Em 97, em Tessalonique, ocorreu a Conferência sobre o Meio Ambiente e Sociedade, Educação e Consciência Pública para a Sustentabilidade. E entre 2005 e 2014, que foi a década da educação para o desenvolvimento sustentável. Então, a história da educação, ela começou na década de 60, quando em 1962 Raquel Kerson alertava sobre os efeitos danosos de inúmeras ações humanas sobre o ambiente em uma de suas obras, Primaveras Silenciosas, um dos livros que marcaram o século XX. Então, a educação ambiental ela ganhou espaço aí em 1960, quando Raquel Kerson lançou esse livro Primavera Silenciosa, que abordava os diversos temas ambientais, sobre as inúmeras ações humanas sobre o ambiente. A educação no Brasil, a educação ambiental no Brasil, então ela só foi aparecer já bem depois que tinha aparecido em outros países. Então, a institucionalização da educação ambiental brasileira, ela começou em 73, com a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, a SEMA, que é vinculada ao Ministério do Interior. A SEMA foi responsável pelo início do processo de conscientização da sociedade brasileira sobre a necessidade de preservação do meio natural para a manutenção e melhoria da qualidade de vida, entre a hegemonia do conservadorismo e a possibilidade da educação ambiental crítica da crítica. Refletindo um pouco, esse trecho ele está na apostila de vocês, que diz o seguinte: eu também quero a volta à natureza, mas essa volta não significa ir para trás, e sim para frente. Nietzsche, por Marilene Nunes. Então, o que quer dizer essa frase quando eu digo eu também quero a volta à natureza, mas essa volta não significa ir para trás, e sim para frente. Então, quando eu falo que eu quero voltar à natureza, não é que eu quero voltar aos tempos anteriores.
Eu quero uma natureza conservada, não é isso? Que ela tenha essa conservação, que as pessoas tenham consciência que precisamos conservar a natureza, ok? Não voltar aos tempos antigos, mas que as pessoas tenham consciência e conservem a natureza, para que tenhamos uma natureza saudável, um ambiente saudável. A educação ambiental no Brasil, ela surge como educação não sistemática, fora do âmbito do Estado, mas antes da sua institucionalização do governo federal. No Brasil, houve influente e persistente movimento da educação ambiental conservacionista até os anos 70, estimulados pelos movimentos internacionais ecologistas que agitavam a Europa e os Estados Unidos entre os anos 60 e 70 do século passado. A vertente conservacionista em educação ambiental se caracteriza por enfatizar forte ecologismo, relacionado prioritariamente à proteção e à conservação das espécies vegetais e animais, com ênfase na biologia. Então, a educação ambiental ela só começou a surgir aí a partir dos anos 70 aqui no Brasil, mas não foi de uma forma sistemática, certo? Ela não estava ainda instituída. Só a partir dos anos 80, no século passado, vai aparecer um ambientalismo mais crítico que se une às lutas pelas liberdades democráticas no país, antes e depois da abertura política e da consolidação da nova república no final do regime militar. Então, a gente viu que a educação ambiental aqui no Brasil, ela só começa a aparecer, mas ainda de forma não sistemática, a partir dos anos 70. Só nos anos 80, no século passado, é que ela aparece mesmo de fato e de direito. E agora nós vamos ver um pouquinho das tendências epistemológicas da educação ambiental no Brasil. Como era tratada a educação ambiental no Brasil? Então, a busca por uma definição de educação ambiental, ela não é simples, porque ainda não existe consenso sobre o conceito, pois coexistem várias vertentes políticas, ideológicas e pedagógicas de viés epistemológicos distintos que lhes dão sustentação. Assim, apesar das dificuldades, podemos classificar a educação ambiental no Brasil em duas grandes vertentes político-pedagógicas e epistemológicas. Então, nós vamos observar agora dois tipos de educação ambiental: a educação ambiental tradicional e a educação ambiental crítica emancipadora. O que diz a educação ambiental conservadora? É a que predomina e tem como construto epistemológico a visão mecanicista da natureza, sendo, portanto, simplificadora dos fenômenos complexos que envolvem a natureza e o homem. Não pretende resolver os problemas de conflitos sociais e de estrutura da sociedade. Essas limitações impedem que este paradigma sirva de base para a superação da atual crise socioambiental. Então, quando se fala em educação ambiental conservadora, ela tem só uma visão mecânica, mas ela não visa resolver os problemas que existem. Já a educação ambiental crítica, como o próprio nome já diz, crítica, ela leva o ser humano a refletir, construir uma crítica em cima daquilo e achar uma solução para o problema existente. Então, pretende se constituir um discurso contra-hegemônico, na medida em que sua base epistemológica se sustenta no modelo transdisciplinar que, segundo seus defensores, dialoga com a teoria da complexidade, expondo os diversos problemas sociais que subjazem às questões socioambientais. Então, o principal objetivo da educação conservadora é despertar essa sensibilização ecológica dos envolvidos. Qual é o seu lema?
Conhecer para amar e amar para preservar. Então, você precisa conhecer para amar e amar para preservar a natureza. Pronto, então esse é o objetivo da conservadora. Já na educação ambiental crítica, por vezes conhecida como emancipatória ou ecopedagógica, é tipicamente brasileira e originou-se da educação popular de Paulo Freire e da pedagogia crítica, que tem seu ponto de partida na teoria crítica marxista ou neomarxista de interpretação. Associa também as ações trazidas da ecologia política, que insere a dimensão social nas questões ambientais, passando essas a serem trabalhadas como questões socioambientais. Então, aqui nós temos os princípios que fundamentam a educação ambiental. Então, eu trouxe aqui só para a gente ver mais ou menos, né, que a educação é um direito de todos, a educação ambiental ela tem base em pensamento crítico e inovador, a educação ambiental ela não é neutra, ela deve envolver estimular a solidariedade. Então, são 16 os princípios da educação ambiental. Então, vocês depois peguem a apostila de vocês e deem uma lida nesses 16 princípios que fundamentam a educação ambiental. Então, eu trouxe só para que a gente fique um pouco familiarizado e sabermos que a educação ambiental tem princípios. Então, nós temos o Tratado da Educação Ambiental. O que é esse Tratado da Educação Ambiental? O Tratado de Educação Ambiental ele é um documento gerado a partir do amplo processo mundial de consulta. O tratado teve inicialmente como signatários a sociedade civil representada na Jornada Internacional de Educação Ambiental, o Fórum Global, a Rio 92 e até hoje uma referência para a educação ambiental. Então, todos os que assinam este tratado concordam em difundir e promover em todos os países o Tratado de Educação Ambiental para sociedades sustentáveis e responsabilidade global a partir de campanhas individuais e coletivas promovidas por ONGs, movimentos sociais e outros. Então, esse tratado ele visa justamente isso, promover movimentos que fale sobre a sustentabilidade, sobre o desenvolvimento sustentável e preservação, que é o objetivo mesmo geral da EA. Esse tratado ele é dirigido para o quê? Organizações de movimentos sociais, profissionais de educação, responsáveis pelos meios de comunicações e cientistas e instituições científicas. Grupos religiosos, governos locais e nacionais, empresários comprometidos em atuar com a conservação do meio ambiente, comunidades alternativas. Então, todas as pessoas, seja uma escola, seja uma igreja, seja um comércio que esteja comprometido a trabalhar com a conservação do meio ambiente, ele pode aí assinar esse tratado, tá certo? Que é o Tratado de Educação Ambiental. Até a nossa próxima aula.